construir a nova vida. Maria Santa, Santa e fiel, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. É isso que nós estamos pedindo, Mãe da obediência, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Porque a grande verdade, meus irmãos, é que nós somos escolhidos. É uma verdade que você precisa compreender. Você é escolhido. A primeira reação nossa é tirar o corpo fora, como se isso não fosse comigo. Eu sei, eu até entendo, a gente se sente indigno, e se sente mesmo porque é. Ninguém de nós é digno, e é isso que a gente precisa entender. Não é por dignidade que o Senhor nos escolhe, então somos escolhidos. Não, o Senhor nos escolheu gratuitamente, sem nenhum merecimento da nossa parte. Pelo contrário, até mesmo nós desmerecíamos pelas loucuras que nós fizemos na nossa vida, pelos desvios, pelos erros, pelos pecados, pelas atrocidades que a gente acabou fazendo na nossa vida. Nós não merecíamos, ao contrário, nós desmerecíamos. Mas justamente por causa dessa nossa situação, o Senhor nos escolheu e veio então nos pegar na situação em que nós estávamos. Nesses dias nós tivemos o evangelho que falava do bom samaritano e daquele homem à beira do caminho, semi-morto. Nós éramos como esse homem, porque nós nos desviamos do caminho do Senhor, nós fomos vítimas do inimigo. Não sei qual é a sua história, mas cada um de nós tem a sua história. Mas o Senhor, Ele, por iniciativa dEle, não por merecimento nosso, ao contrário, porque nós estávamos na pior, Ele veio, Ele nos encontrou, Ele se encheu de compaixão para com a nossa situação. O Senhor não queria nos perder, e porque não queria nos perder, Ele se debruçou sobre nós. E aí está o bonito, Ele derramou, como aquele samaritano, azeite e vinho nas nossas feridas. E bonito, Ele derrama primeiro azeite. Foi pelo derramamento do Espírito Santo que nós fomos resgatados. O que aconteceu nas nossas vidas foi o derramamento do Espírito Santo. Foi pelo batismo no Espírito que nós fomos resgatados. Depois também o Senhor derramou o vinho do seu sangue precioso, para nos resgatar, para nos arrancar do pecado, para nos purificar do pecado, porque o vinho naquele tempo era usado para purificar, para limpar a ferida. Mas antes, o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo. Gente, assim foi a nossa escolha. E como escolhidos, o Senhor então nos assumiu. Me impressiona sempre aquela passagem da carta aos Colossenses. Pega comigo rapidinho. Primeira carta, aliás, carta aos Colossenses, capítulo 1 ainda, versículo 12, onde a palavra de Deus nos diz: dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de partilhar da herança dos santos na luz. Com alegria, dai graças ao Pai,
que vos tornou capazes de partilhar da herança dos santos da luz. Você sabe o que é herança? Deus nos tornou capazes, Deus nos tornou capacitados para participar da herança dos santos, gente, na luz. Nós que não éramos dignos. Por isso que a palavra de Deus diz com alegria: dai graças ao Pai que vos tornou capazes. Ele nos tornou capazes, nós não éramos, de partilhar da herança dos santos na luz. E veja agora, versículo 13: Ele nos arrancou ao poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho muito amado. Nele nós somos libertos, nossos pecados são perdoados. Ele nos arrancou ao poder das trevas, com as barbaridades que nós vínhamos fazendo nas nossas vidas. Mesmo se talvez, graças a Deus, você não tinha grandes barbaridades na sua vida, mas a nossa vida é de ressentimento, de mágoa, de tristeza, de depressão. A nossa vida longe de Deus nos havia colocado, como diz a palavra, no poder das trevas. Assim como existe o reino de Deus, existe o reino das trevas. Assim como existe o reino da luz, existe o reino das trevas. Assim como existe o reino de Deus, existe infelizmente o reino do inimigo. Não é que ele seja poderoso como Deus, não. Pelo contrário, o reino das trevas, o reino do inimigo, é uma coisa terrível, abjeta, mas que existe, existe. E nós infelizmente tínhamos saído do reino de Deus, tínhamos saído como filho pródigo da casa do pai. E na hora que a gente saiu da casa do pai, a gente acabou ficando na mão de ladrões, que nos levaram para o reino das trevas. Mas que beleza, ele nos arrancou ao poder. Infelizmente o inimigo começou a exercer um poder sobre nós, porque, não sei se você já entendeu isso, que o pecado, qualquer pecado que nós cometamos, especialmente quando os pecados são graves, especialmente quando nós começamos a viver um tempo no pecado, vida de pecado, vivemos no pecado, o inimigo acaba adquirindo um poder sobre nós. Assim como a doença adquire um poder sobre nós, adquire, e a doença começa a nos dominar, e a gente é dominado pela doença. Daí os sintomas da doença, a fraqueza, a dor de cabeça, os incômodos, febre, etc, etc. A doença nos domina. Infelizmente o inimigo começa a nos dominar, e a gente é que foi culpado, a gente é que acabou dando bobeira, dando brecha. Pelo pecado o inimigo começou a nos dominar, começou a ter poder sobre nós. Não é que ele tivesse, nós demos. Começou a ter autoridade sobre nós. Não é que ele tivesse autoridade, mas nós demos. Nós precisamos entender isto, e eu até digo, precisamos entender de uma vez para sempre, que o pecado, gente, não é simplesmente a gente errar, a gente falhar numa lei igual às leis de trânsito, por exemplo, onde se você for pego pelo guarda, ou pela fotografia, né, quando você passa num lugar ali, então o radar te acusa, ou a fotografia te acusa, então você vai ser obrigado a pagar uma multa. Mas nós pensamos que o pecado seja assim, a gente falhou numa lei, se for pego é punido, se não for pego, ótimo, escapei. Não, não é isso. Infelizmente o inimigo nos faz pensar assim, é apenas lesar uma lei de Deus e tal, e que mal existe. As pessoas dão até de ombros, que mal existe, afinal das contas. Não, gente, quando nós pecamos, e qualquer tipo de pecado, e você sabe, nós infelizmente vivemos uma vida errada, vivemos uma vida de pecado, e alguns foram fundo, alguns de nós acabou infelizmente indo fundo no pecado. Qualquer pecado dá poder ao inimigo, dá autoridade ao inimigo. Repito, não é que ele tenha, mas a gente dá. Para você entender bem, eu repito a explicação, é como a doença. A doença começa a nos dominar.
A doença começa a ter poder sobre nós, tanto assim que muitas vezes nós não somos mais capazes de fazer os trabalhos que fazíamos. Somos obrigados a ficar em casa, somos obrigados a ficar de cama. A doença acabou tendo poder sobre nós. Era uma pessoa tão forte, tão ágil, tão dinâmica, tão realizadora essa pessoa, mas agora ela está dominada sob o poder da doença. A doença tem poder sobre ela. O pecado é igualzinho. Qualquer pecado que nós cometamos, e repito, principalmente quando a gente começa a viver uma vida no pecado. Se você está vivendo um namoro errado, um noivado errado, veja, não é apenas uma coisa de avançar o sinal, que afinal das contas todo mundo faz, em geral os jovens vivem assim. Até talvez você pense, que a canção nova fica pegando no pé da gente, dizendo que não pode e tal. Alguns padres começam a dizer que não pode. Outros dizem que não, tudo bem. Não, gente, não é bem assim. Se você entra, infelizmente, e se você vive num namoro errado, e você sabe que está pecando, você acaba dando autoridade. Vocês dois acabam dando poder ao inimigo. Primeiro, no namoro de vocês. E as coisas já começam erradas desde o começo, acarretando consequências no casamento. Quando o Padre Rufus esteve aqui, não faz mais do que 15 dias que o Padre Rufus esteve aqui, graças a Deus, a gente se capacitou bem da situação dos nossos antepassados. Coisas até mesmo dos nossos antepassados, avós, bisavós, tataravós, acabam influenciando em nós. Agora imagine o que acontece, não por causa de antepassados longe, o que acontece por causa do poder, da autoridade que você deu ao inimigo no seu casamento, desde o tempo do seu namoro, porque você vivia um namoro no pecado, um noivado no pecado. Talvez você foi para o casamento no pecado, até as vésperas do casamento você viveu no pecado. Você não imagina as consequências disso depois no seu casamento. Eu não estou acusando você, eu não estou apertando a coisa para deixar você desesperado, não, mas eu preciso ser claro, porque nós temos sido trouxas. A expressão é essa: o inimigo nos leva como trouxas. Nós somos escolhidos de Deus. Deus foi lá nos arrancar ao poder das trevas, só que a gente acaba se tornando trouxa nas mãos do inimigo, em coisas muito menores. Nós não podemos admitir pecado nenhum da nossa vida, não podemos. Porque, repito, qualquer tipo de pecado acaba dando poder, dando autoridade ao inimigo sobre a nossa vida, e ele faz estragos. O pecado é como uma infecção. Se a infecção não for cortada, veja, não tem como simplesmente diminuir a infecção. Ou ela é cortada de vez, aqueles vírus, aqueles bacilos, aqueles micróbios são exterminados, ou a infecção continua e fica mais forte ainda. Aqueles vírus que não foram exterminados adquirem força, porque você não foi até o fim, você não exterminou. Aqueles que não foram mortos, aqueles que não foram exterminados, adquirem força e a infecção vem muito pior. Gente, é a mesma coisa que acontece com o pecado. Nós não podemos dar bobeira, nós não podemos ser trouxas do inimigo. Não, porque somos escolhidos. Mãe da obediência, Maria Santa e Fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Você é um escolhido, você é uma escolhida, entenda isso.
Você não merecia, nem eu, mas o Senhor nos arrancou ao poder das trevas e nos trasladou, nos transferiu para o reino do seu Filho muito amado, no qual nós temos a remissão e o perdão dos pecados. O Senhor nos arrancou. Nós não podemos mais dar bobeira, nós não podemos mais ficar brincando com o pecado, não podemos. E hoje é um dia de nós rompermos com o pecado. Por quê? Porque somos escolhidos. Você viu a beleza que o Papa fez agora, no domingo? Consagrando-nos ao Imaculado Coração de Maria. Que beleza, gente. Eu até tenho aqui na minha mão a oração de consagração que o Papa fez em nosso nome, consagrando a igreja, consagrando a humanidade, consagrando um por um dos filhos. Mesmo o Papa diz: a igreja hoje, pela voz do sucessor de Pedro, a qual se junta a de tantos pastores aqui reunidos, de várias partes do mundo e do Brasil, haviam 180 bispos, graças a Deus. Queremos hoje consagrar-te o futuro que nos espera, pedindo-te que nos acompanhes no nosso caminho. Hoje, como nunca no nosso passado, a humanidade encontra-se numa encruzilhada. E uma vez mais, a salvação está total e unicamente, ó Virgem Santa, no teu Filho Jesus. Por isso, Mãe, tal como o apóstolo João, queremos receber-te na nossa casa. Por um lado, nós nos consagramos, mas por outro lado, nós recebemos Maria na nossa casa, como aconteceu com João. O que o Evangelho de São João diz: no capítulo 19, é que Jesus no alto da cruz vê ali, no pé da cruz, Maria e João, o apóstolo a quem Jesus amava. E vendo Maria e vendo João, Jesus se volta para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. E veja, quando Jesus diz isso, não era uma expressãozinha, não, ele estava proclamando: mulher, eis aí o teu filho. E sempre a igreja ensinou isso, na pessoa de João, estava toda a igreja, porque infelizmente os apóstolos, todos eles fugiram. Quem estava ali era João. Veja, inclusive pessoas que não mereceriam, porque a igreja até aquele momento, que eram os apóstolos, fugiram de medo. Nós somos uma igreja santa, mas pecadora. Mas João estava ali, graças a Deus. Então, mulher, eis aí o teu filho. E naquele momento Maria estava recebendo todos os seus filhos, na cruz. Na hora que Jesus nos libertava do pecado, naquele momento, imediatamente naquele momento, nós já estávamos sendo recebidos no coração de Maria como filhos. Mulher, eis aí teu filho. E se voltou para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe. E diz: a partir daquele momento, o discípulo João a recebeu na sua casa, a levou para a sua casa e ficou com ela na sua casa. Gente, é a isso que o Papa está se referindo. Por isso, mãe, tal como o apóstolo João, queremos receber-te na nossa casa. E cita João 19, 27. Hoje é o dia de nós agora ter somente domingo, era o Papa nos consagrando. Hoje, na festa da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, é o dia de nós nos consagrarmos pessoalmente, e é isso que o Senhor está fazendo. Mas Ele nos diz: meus filhos, consagrem-se, porque vocês são escolhidos. E Maria, a minha mãe, a mãe de vocês, quer ensinar vocês a viver como escolhidos. Maria Santa e fiel, ensina-me a viver como escolhido, ensina-me a viver como escolhida, porque eu sou.
E eu preciso aprender a viver como escolhido. Preciso aprender a viver como escolhido. Preciso. Hoje é o dia de nós nos consagrarmos pessoalmente. E hoje é o dia de nós acolhermos Maria na nossa casa, na nossa intimidade, na nossa família, dentro das quatro paredes da nossa casa. Hoje é o dia de nós a recebermos, e a recebermos como escolhidos, a recebermos como escolhidos. O Papa continua dizendo: interceda por nós, junto ao teu amado Filho, para que Ele nos dê o Espírito Santo em abundância. E até o Papa coloca, para que Ele nos dê o Espírito Santo em abundância, o Espírito de verdade, que é fonte de vida. Acolhe-o por nós e conosco, como na primeira comunidade de Jerusalém. O Papa está se reportando ao que aconteceu lá no cenáculo. Assim como lá no cenáculo estava Maria, e com ela estavam os apóstolos, estavam os discípulos, estavam as santas mulheres, eram cerca de 120 pessoas que estavam lá no cenáculo. Portanto, a casa cheia, 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 cheia. E porque Maria estava lá, Jesus derramou o Espírito Santo, aconteceu o Pentecostes, e aí nasceu a igreja, e a maravilha dos prodígios, dos sinais, dos milagres, a evangelização que vai. Tudo começou ali, no derramamento do Espírito Santo no cenáculo. O Papa agora está novamente, gente, pedindo que se renove o cenáculo, que se renove Pentecostes. Eu quero mostrar uma coisa muito importante. A visão espiritual dos fatos ajuda demais a gente. Antes do Concílio Vaticano II, um outro João 23, que todos consideravam um Papa já velhinho, apenas um Papa bom, que todo mundo gostava, apenas de transição para depois escolherem um outro Papa. Que revolução que ele trouxe para a igreja. Deus o inspirou a proclamar o concílio, e quando o Papa, com o susto dos cardeais, dos bispos, da igreja inteira, do mundo, todos se assustaram, ele proclamou o concílio e realizou o concílio. O próprio João 23 fez uma oração para ser rezada na igreja inteira, no qual a igreja pedia, a partir do Papa, pedia que o Senhor renovasse entre nós Pentecostes, que Ele derramasse o Espírito Santo como em Pentecostes, e que se realizassem novamente os prodígios, os sinais, os milagres que aconteceram na igreja primitiva. A igreja inteira rezou essa oração. Eu me lembro, eu era seminarista ainda, e a gente rezou. Nesse domingo, nós estávamos lá em São José dos Campos, fazendo a inauguração de mais uma retransmissora da TV Canção Nova, e um médico que eu conheço muito bem, o doutor Amauri, estava me dizendo, recordando isso, que ele já era médico, mas bem mais jovem, lá no tempo antes do concílio, no tempo de João 23, ele não era seminarista, mas era católico praticante, e disse ele que 3 vezes por dia, ele rezava aquela oração do concílio, pedindo o que a igreja nos mandava pedir, que Deus renovasse a graça de Pentecostes, que Deus derramasse o Espírito Santo, como em Pentecostes, e que se renovassem os sinais, os prodígios, os milagres. E me dizia o doutor Amauri, e que beleza, Padre Jonas, nós já temos esses 33 anos que isso vem acontecendo. Já são 33 anos de derramamento do Espírito Santo na Igreja Católica, com os prodígios, com os sinais, com os milagres, com a renovação da igreja. Hoje podemos dizer, a igreja foi renovada, claro, tem muito a renovar, tem, mas a igreja hoje já recebeu a graça da renovação. É uma igreja renovada, como Deus queria, como o Papa queria. Repito, há muito ainda para renovar, porque nós não permitimos que o Senhor nos renovasse totalmente. É por isso, mas que a igreja já recebeu a graça da renovação, que a igreja é renovada, é graças a Deus. Tudo começou lá. Mas agora veja, depois de 33 anos, justamente no ano 2000, no jubileu,
consagrando a igreja, o mundo, a humanidade. E quando o Papa consagra a humanidade, não é assim, em pelotão, não, ele está consagrando pessoa por pessoa, filho por filho, ao Imaculado Coração de Maria. Quando ele me consagra, quando ele te consagra, quando ele nos consagra ao Imaculado Coração de Maria, o que o Papa pede, e veja bem, ele pede junto com todos os bispos. Lá em Roma naquele dia havia 1480 bispos reunidos, de todas as partes do mundo. Não havia uma parte do mundo de onde não houvesse um bispo lá. Nunca houve tantos bispos ao mesmo tempo em Roma, nunca. Só no Concílio Vaticano agora é que houve tantos bispos. Mas agora, inclusive, porque aumentaram os bispos no mundo, havia mais bispos do que no próprio Concílio Vaticano II, lá reunidos. E o próprio Papa usou essa expressão: nós estamos fazendo isso colegialmente. Não sei se você entende essa linguagem teológica, essa linguagem da igreja. O Papa age colegialmente com os bispos, isto é, unido a todos eles, somente em grandes acontecimentos, em grandes fatos, como por exemplo, para proclamar um dogma. Daí o Papa age colegialmente, quer dizer, em união com todos os bispos, e todos os bispos unidos a ele, daí proclamam aquilo. Colegialmente o Papa fez esta consagração, e neste momento, colegialmente com todos os bispos, portanto ali estava Pedro, estavam os apóstolos, e ali estava Maria. Ele fez questão que a imagem de Fátima fosse para mostrar claramente que ela, Maria, estava ali presente, tanto quanto ela esteve no cenáculo. Naquele dia, naquele momento, o Papa pede também que por intercessão dela, até deixa eu ler, interceda por nós, junto ao teu amado Filho, para que nos dê o Espírito Santo em abundância, o Espírito de verdade que é fonte de vida. Acolhe-o por nós e conosco, como na primeira comunidade de Jerusalém. Tenha certeza, uma vez que foi pedido assim colegialmente, o Papa João Paulo II, sucessor de Pedro, junto com os bispos, a graça foi concedida. Se foi concedida no primeiro momento, imagine como não foi concedida agora. Gente, o Pentecostes que nós tivemos nesses 33 anos foram apenas uma sombra daquilo que Deus quer realizar a partir de agora. Até o Papa usou uma expressão ousada. Ele falou que nós entrávamos numa nova era. Ele não teve medo de usar a expressão nova era. Claro, o Papa conhece muito bem o que é a nova era. O Papa muitas vezes tem condenado a nova era, tem mostrado os perigos, os riscos, as mentiras da nova era. Ele sabe bem o que é a nova era falsa. Mas ele quis dizer que a verdadeira nova era da humanidade, portanto, uma época nova, um momento novo, um tempo novo para a humanidade e para a igreja, começa agora, quando ele consagra a humanidade, a igreja, o mundo, ao Imaculado Coração de Maria, e quando ele pede que esta Nossa Senhora, presente com ele e com os bispos, interceda junto ao seu Filho e aconteça um novo Pentecostes, como lá na comunidade de Jerusalém. Gente, nós não imaginamos o alcance disto que foi feito. Tenha certeza, a graça pedida já foi concedida. É importante que cada um de nós faça isso agora pessoalmente. Mãe da obediência, da graça e do amor, vamos cantar isso. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem, que os homens se encontrem
no filho desta flor. Seu nome é Maria de Deus. Repete: mãe da obediência, mãe da obediência, da graça e do amor, da graça e do amor, que os homens se encontrem. Seu nome é Maria de Deus. Levante seus braços e cantemos. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Maria santa e fiel, Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. Veja, palavra por palavra. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu. Gente, nós precisamos mais do que nunca agora estar com os nossos olhos voltados para o céu. Estamos ainda nessa terra, estamos ainda comprometidos com esse mundo, com essa terra, com essa humanidade, estamos, mas agora mais do que nunca nós não podemos ficar como galinhas, olhando para a terra, orando para o chão, ciscando. Não, temos que levantar a nossa cabeça e os nossos olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, e por ele construir a nova vida. É uma nova vida que está diante de nós. O Papa já decretou: entramos em uma nova, a verdadeira nova era. Já estamos num outro tempo. Deixa eu dizer uma outra coisa muito importante para você. Todos nós nos perguntávamos: como é que a igreja, como é que o reino de Deus, como é que nós cristãos vamos vencer a nova era? Porque a nova era estava aí se alastrando por todos os lados, como um polvo, né, que tem não sei quantos tentáculos, aquelas pernas todas, e se infiltrando nas escolas, nas faculdades, na área da saúde, no direito, nem se fala na parte religiosa, livros e filmes, um pavor, peso na economia, empresas e mais empresas, redes e mais redes de venda, filiados à nova era e ajudando a nova era. Nós não sabíamos e nos perguntávamos: meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Como é que vamos vencer? Como é que a igreja vai vencer? Deus é Deus. Quando se é dócil à moção de Deus. Veja, João Paulo II, a quem tentaram matar lá no ano de 1981, naquele atentado ali na Praça de São Pedro, que depois daquele atentado ele vem cada vez mais tendo problemas de saúde, e nesses anos 90 se agravaram os problemas do Papa, e nesses últimos anos, nesses 5 últimos anos, e agora nesses 3 últimos, quando o Papa decretou, esses 3 anos indo para o ano 2000,
A gente foi vendo, a cada ano as pessoas e o mundo dizia, agora ele não aguenta mais, agora vai ser substituído, agora ele vai morrer, por que ele não pede para ser substituído, por que ele não abre mão do seu cargo? Todo mundo achava que ele não vai dar conta. Não só ele chegou ao ano 2000, mas deixa eu até dizer, se arrastando, porque você vê como é que estão as pernas do Papa. Mas ele repete sempre à igreja, eu não a dirijo com as pernas, eu a dirijo com a cabeça e com o coração, e a cabeça e o coração do Papa estão muito bem. Louvado seja Deus, porque você entende. Então esse Papa, se arrastando, literalmente se arrastando, é ele quem leva a igreja toda até esse mês de outubro, e um pouquinho antes do 13 de outubro, que é amanhã, quando nós festejamos mais uma vez a aparição de Fátima, ele realiza aquilo que Nossa Senhora disse: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Porque aquilo que ela disse lá em 1917, porque assim como o Espírito Santo começou a ser derramado na igreja a partir de 1967, lá em 1917 Nossa Senhora disse: e por fim o meu imaculado coração triunfará. E não tenha dúvida, aconteceu já o triunfo do imaculado coração de Maria. Ela venceu. O mundo inteiro foi consagrado a ela, e o Papa percebeu bem. Ele também, além de consagrar o mundo e a humanidade inteira, homem por homem, pessoa por pessoa, ele pediu que ela intercedesse e que o Espírito Santo fosse derramado, como foi derramado no cenáculo, lá em Jerusalém, e aconteceu o Pentecostes. O Papa sabe que isto aconteceu, e veja bem, ele pôde proclamar: a humanidade chegou com esses gestos, a uma nova era. Quer dizer, com algo que ninguém imaginava, o Papa deu um golpe mortal na nova era. Deixa eu dizer, linguagem popular, deu uma rasteira na nova era. Ela nunca imaginava isso, o demônio não imaginava isto, e tenha certeza, o golpe foi mortal. É claro, assim como uma serpente, na hora que você atinge a serpente, ela ainda fica naqueles estertores, e quem tem medo pensa que a serpente vai conseguir ainda abocanhar, e vai conseguir ainda colocar o seu veneno, mas ela está ali, se contorcendo e pulando, vindo com a sua cauda, tentando levantar a cabeça, mas são os estertores da morte. Nós veremos ainda os estertores da morte dessa nova era, e muita coisa ruim ainda a gente vai ver, mas tenha certeza, o golpe já foi mortal. Maria já pisou na cabeça da serpente, Maria já pisou na cabeça da serpente, ela não tem mais vez. Deixa eu dizer agora bem no popular, a nova era e os adeptos da nova era estavam com uma bola toda super cheia, achando que estavam abafando, que iam abafar, que iam dominar o mundo, que iam dominar a sociedade, que iam dominar as finanças, que iam dominar os governos, que iam dominar a política, que iam dominar as faculdades, portanto o ensino, a educação. Tenha certeza, Maria chegou e fez, e a bola murchou. Você viu quando uma bola
quando você vai lá com uma agulha, né? E ela faz. Só que naquela hora que a bola faz assim, se você está com a bola assim na boca, ele estoura, dói até o seu rosto, não é verdade? Com todos aqueles estilhaços da bola, da bexiga. A gente ainda vai sentir isso, porque a nova era é grande. Ela havia dominado em todos os cantos. Ela não é uma cobrinha, ela é uma enorme serpente. Traiçoeira, mas uma enorme serpente. O golpe foi na cabeça. Maria pisou na cabeça da serpente. O que Gênesis diz, aconteceu. Ela te esmagará a cabeça, e esmagou. Porque atrás da nova era está o próprio demônio, está o próprio Lúcifer. E ela esmagou a cabeça da serpente. Repito, toda cobra é assim. Esmagada a cabeça, o corpo dela e a cauda dela ficam ainda um longo tempo se debatendo. Mas agora eu quero dizer a você, não tenha mais medo. Assim como o Papa também mais uma vez, na pregação que ele fez nesse dia, ele falou e repetiu: não temais, não temais, não temais. Você sabe que desde o começo do pontificado de João Paulo II, ele tem repetido já a sua primeira alocução, quando ele apareceu ali na janela para falar na Praça de São Pedro. A sua primeira palavra foi essa: não temais, não temais. Agora, mais do que nunca ele está dizendo, porque é Jesus que diz, e eu agora sou apenas um alto-falantezinho, repetindo o que Jesus diz, o que João Paulo II diz: não temais, não temais, porque graças a Deus, a nova era não está mais com toda aquela bola cheia. Não, ao contrário, ela já foi pisada na sua cabeça. Maria já esmagou a cabeça da serpente. Qualquer coisa que a gente venha experimentar ainda, guarde isso no seu coração. Qualquer coisa que a gente venha experimentar ainda, são os estertores de uma cobra cuja cabeça já foi esmagada. Você tem medo de uma cobra cuja cabeça foi esmagada? Deixa eu dizer, infelizmente tem. Mas não precisa ter. Não deve ter. Hoje você precisa entender, porque é assim, né? A pessoa já foi lá, já deu a paulada acertou na cabeça da serpente. Só que o pessoal continua a correr e todo mundo afobado. A gente continua com medo. Porque não sei se você percebeu, medo é igual eco. O eco fica, né? Se repetindo. Mas hoje eu posso dizer a você, você não precisa e você não deve mais ter medo. Acolha esta palavra do Papa, que é a palavra de Jesus: não tenhais medo. Eu sei que pessoas viviam com medo, o que vai acontecer com as nossas crianças, e esses filmes, e esses desenhos, e tudo mais. Claro, nós não podemos agora ser inocentes, ser ingênuos, não. Mas a cabeça da serpente já foi esmagada. Nós tínhamos muito receio de escolas, de escolinhas, onde o pessoal fazia os tais exercícios, e as crianças lá deitadinhas, e fazendo relaxamento, e não sei quanta coisa, às vezes até mesmo em colégios religiosos, num total desconhecimento, se adotava isso, se fazia isso para tranquilizar as pessoas, e às vezes professoras, né, muito infiltradas, faziam isso até mesmo em colégios religiosos, e os pais temerosos: meu Deus, o que vai acontecer? E as nossas crianças, eu sei, tudo isso foi ruim, e nada disso deve continuar, claro, mas não tenhais medo, não temais, não há mais por que ter medo, porque a cabeça já foi esmagada. Maria esmagou a cabeça da serpente. Agora a gente é apenas ver essa serpente morrer totalmente e perder toda a sua força, toda a sua força. O que vamos ver ainda são apenas os estertores daquele corpo dessa enorme serpente. Também não podemos menosprezar, porque ela teve força, ela fez muita coisa, ela tem um corpo muito grande, muito extenso, ela tem uma cauda muito grande. Então os estertores ainda estarão por aí. Ela vai causar muito estrago, porque
Na nova era, na serpente está o próprio inimigo. Ele vai querer destruir muita coisa que ele mesmo fez. Eu falo sempre isso, e hoje eu preciso repetir para você, uma comparação infantil, mas que ajuda. Provavelmente muita gente foi para a praia nesses dias, e criança é assim, né? Lá na praia, faz aquele castelo de areia, algumas crianças que fazem uns castelos bem feitos, bonitos, mas depois de fazer aquele castelo todo, a criança vai e chuta, derruba tudo. O inimigo é assim, ele é debochado. Ele fez um castelo, ele sabia que ele não ia vencer, e o Dunga repete sempre, eu estou aqui a repetir, ele sabe que ele não vai vencer, ele é certo, não é que ele seja iludido, ele acha que vai vencer, não, ele tem a certeza que não vai vencer, que ele já é um perdedor. Só que, como todo perdedor, até ele perder mesmo, até o final da partida, até que o juiz dê o apito final, ele quer fazer o maior estrago que ele puder. Foi por isso que ele foi construindo todo esse castelo, e muita gente entrou nesse castelo. E agora que a cabeça da serpente foi esmagada, ele vai chutar. Entenda aquilo que eu estou dizendo e guarde no coração, para que quando as coisas acontecerem, você não fique com medo, mas você saiba que é apenas, unicamente, o inimigo chutando o que ele mesmo construiu. Tudo aquilo que ele construiu vai cair. Repito, tudo que ele construiu vai cair, porque era um castelo de mentira, igual de criança. Era um castelo falso, feito na mentira, feito na hipocrisia, feito na sujeira, feito na malícia, feito na corrupção, feito no orgulho, feito na vaidade, feito na injustiça, em muitas injustiças. Quanto pão tirado da boca de crianças, quanto remédio tirado da boca de doentes, quanta agulha tirada da veia de pessoas com as injustiças desse mundo. Ele construiu esse castelo na base de injustiças, de corrupção em cima de corrupção. Então, tudo aquilo que ele construiu na mentira, na vaidade, no orgulho, na mentira, na impureza, na injustiça, tudo isso vai ruir, e vai ruir nas nossas cabeças, vai ruir nas nossas cabeças. Eu estou lhes falando coisas muito sérias no dia de hoje. Vai ruir, e a gente vai se assustar quando estiver ruindo. Entenda que já foi dito, o que vai ruir é apenas o castelo desmoronando, porque o inimigo, vendo que a cabeça da serpente, da cabeça dele, de serpente, foi esmagada com a sua cauda, ele vai querer derrubar tudo aquilo que ele construiu. Mas veja, vai ser derrubado, vai cair aquilo que devia cair. Porque o que foi construído na injustiça, na maldade, na corrupção, não pode ficar em pé. Na nova era que Deus já decretou, a verdadeira nova era, sabe que era? Quer dizer, um tempo novo. É uma nova fase. É uma nova fase. Nós entramos numa nova fase. Eles estavam decretando uma nova era. E agora, na passagem do século, eles iam fazer grandes festejos. Claro, vão tentar fazer ainda. Muita coisa vai acontecer no mundo. Mas saiba, não vão ser as grandes festas. Não é pegar a Estátua da Liberdade lá em Nova York e derramar enormes garrafas de champanhe em cima da Estátua da Liberdade, que vai ser a introdução da nova era. Não, como sempre aconteceu, o Senhor olhou para a pequenez, para a humildade, e mais uma vez ele olhou para a humildade da sua serva Maria. Gente, o Magnificat, o cântico de Maria está acontecendo. Ele derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, e exaltou a humildade dela, e exaltou a humildade de João Paulo II.
Acontecerão, talvez, mundanamente, grandes festejos, mas saiba, a rasteira de Deus foi tão grande, que 3 meses antes, outubro, novembro e dezembro, o Papa já consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria, ele já pediu o Pentecostes, já aconteceu, e o Papa já decretou a verdadeira nova era, a civilização do amor. Gente, já começou. Pode aplaudir, porque a civilização do amor já começou. Começou como criança pequenininha, recém-nascida, mas a civilização do amor já aconteceu, já nasceu, já surgiu. Isso aconteceu porque ele olhou para a pequenez, a humildade das suas pernas. Por isso, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim maravilhas. O poderoso, que é o Senhor, fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. Mais uma vez está acontecendo isso. Mas deixa eu voltar ao principal. Muita coisa vai ruir. E deixa eu dizer, vai ruir nas nossas cabeças. Deixa eu dizer, até mesmo, quem sabe, nas suas finanças, nas suas economias. Que vamos ser sinceros, muita coisa nós construímos na injustiça, no erro, no orgulho, na corrupção, na vaidade. Veja, assim como numa doença, tudo que é doente precisa ser tirado. Imagina que o médico fez uma cirurgia em você e lá estava tudo infeccionado. A minha vesícula, por exemplo, quando eu tive que ser operado, estava tudo infeccionado. Eu fiquei 3 horas e meia na cirurgia, porque, claro, teve que tirar tudo, que é infecção. Gente, tudo aquilo que está infeccionado em nós e nas nossas coisas precisam ser tiradas. E veja, nem vai ser Deus que vai derrubar, o próprio inimigo vai fazer questão de derrubar aquilo que ele construiu também nas nossas vidas. Não foi que eu disse no começo da palestra que quando a gente peca, portanto, quando a gente rouba, quando a gente faz as coisas injustamente, quando a gente pegou o dinheiro alheio, quando a gente aproveitou-se de favores que não eram devidos, quando a gente fez a coisa na mentira, na malícia, na impureza, nós estamos dando autoridade ao inimigo, estamos dando poder a ele, e ele acabou construindo. Agora que a cabeça da serpente foi esmagada, ele vai querer derrubar tudo isso, e graças a Deus vai ser derrubado. Dê graças a Deus, você vai sofrer. Deixa eu dizer francamente, você vai sofrer. Pessoas da sua família vão sofrer, mas vão sofrer igualzinho. Eu sofri com aquelas 3 horas e meia de cirurgia, e depois o que eu sofri uma semana inteira no hospital, porque eu tive soluços, que quase morri. Depois mais 3 meses de recuperação severa, e mais outros 3 meses de recuperação. A gente não foi mole, porque estava tudo infeccionado. Eu sofri, claro que sofri, eu era ultra dinâmico, eu não tinha parada, mas depois o meu corpo não reagia. Porque eu passei por aquela cirurgia, teve que tirar toda a infecção, toda a sujeira que estava lá dentro, teve que tirar. Da sua vida, dos seus negócios, deixa eu dizer francamente, dos seus negócios, dos seus bens, o inimigo vai tirar, ele vai tirar tudo aquilo que foi construído errado na injustiça, na corrupção. E graças a Deus, daí os anjos chegarão junto e vão vir com bastante água, e água limpa, água purificada, para limpar tudo, para tirar toda impureza, para tirar tudo aquilo que é errado. Graças a Deus, você vai ficar sem nada daquilo que foi erro, engano, injustiça, mentira, falsidade, corrupção na sua vida, nos seus bens, nos seus negócios, na sua família, nas suas terras, nas suas empresas. Ele vai limpar, igualzinho uma cirurgia. Veja, seria irresponsável um médico que fizesse a operação e não limpasse. O inimigo vai derrubar, mas imediatamente os anjos de Deus virão para limpar. Então, quando acontecer,
Não tem mais. Eu pegaria essa fita dessa palestra e guardaria bem guardada, até mesmo no cofre onde você guarda as coisas mais preciosas, mas sem se esquecerem que está guardado, para que na hora que as coisas começassem a acontecer na sua vida, para que na hora que as coisas começassem a acontecer nos seus bens, para que quando a coisa começasse a acontecer no Brasil, no mundo, nas finanças, na economia, na política, e as coisas começarem a cair, a ruir, você voltasse de pracinha a essa fita, e recordasse tudo, e dissesse: ah, graças a Deus, a gente está sofrendo, mas é a operação que está sendo feita. Opera mesmo, Senhor, opera mesmo, Senhor. Anjos de Deus, venham, limpem, tirem toda infecção, tirem toda sujeira, limpa mesmo a minha vida. Eu vou sofrer, minha família vai sofrer, mas é um sofrimento, é uma dor benéfica. Eu realmente não quero ficar com mais nada do que foi corrupto na minha vida, impuro, sujo, falso, injusto na minha vida, porque eu tenho que aprender a viver como escolhido. Gente, para viver na nova era de Deus, para viver na civilização do amor, nós não poderemos ter nada de sujeira. Deus precisa tirar toda a sujeira das nossas vidas, dos nossos bens, das nossas terras, das nossas empresas. Aguenta firme. Não vá afinar como jovem rico, por amor de Deus. Não afine. Não deixe seu marido afinar, não deixe seus filhos afinar, de jeito nenhum. Pelo contrário, aguenta firme. É igualzinho uma cirurgia, até uma cirurgia de risco, mas aguenta, porque Deus está com você. Daí operado, limpo, com as suas finanças limpas, com seus bens limpos, porque, gente, na civilização do amor, no mundo novo que está aí, já nasceu, nós não precisaremos mais da sujeirada que nós vimos trazendo na nossa vida. Não vamos mais precisar. Isso foi do mundo velho. Você não vai precisar mais das corrupções nas quais você entrou, nas quais você permitiu entrar. Você não vai mais precisar das coisas que foram feitas na malícia, na maldade, na mentira. Você não vai mais precisar, não, ao contrário, isso tem que estar longe, e nós vamos viver como escolhidos. Vamos viver na verdadeira nova era. Vamos viver na civilização do amor. Vamos viver no mundo novo que já começou. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem no filho desta flor. Vamos dizer bem forte: seu nome é Maria, seu nome é Maria de Deus. Maria Santa e levanta os braços, solta a voz. Maria Santa e fiel, ensina-me a viver como escolhido. Olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Maria Santa e fiel, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver, ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. É isso, gente, a nova vida, e por ele construir a nova vida. Nova vida quer dizer nova vida. O que é velho tem que ficar para trás, as tranqueiras do passado tem que ficar para trás, e graças a Deus todas as tranqueiras ficarão para trás. Agora é a hora da consagração.
No domingo o Papa nos consagrou a todos, e por isso a cada um. Mas agora é hora de cada um de nós assumirmos. Assuma a sua consagração ao Imaculado Coração de Maria. A palavra é essa: não tenhais medo. Nós precisamos entrar nesse refúgio. É uma fortaleza, na verdade, o coração de Maria Imaculado é uma fortaleza. Entre agora, entre. Até se imagine assim, entrando nesta fortaleza, nesse castelo. Esse é o verdadeiro castelo, não é de areia não. Imagine-se entrando nessa fortaleza, você entrando no Imaculado Coração de Maria e permanecendo aí, e dizendo: aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar, é aqui, mãe, que eu quero ficar, é aqui, mãe, que eu quero viver, é aqui que eu vou viver, dentro do seu Imaculado Coração, bem dentro do seu Imaculado Coração. É assim que eu sou consagrado, e quero